Bom dia a todos. Eu quero aproveitar essa oportunidade onde nós comemoramos os excelentes resultados que tivemos da pesquisa de satisfação na RT, para fazer um breve relato das minhas impressões sobre a unidade de negócio do Baixo Tietê e Grande. Olha, nós tivemos, no início dos desafios para a viabilidade da RT, tudo indicava uma unidade com grandes dificuldades de se viabilizar. Nós temos aí 82 municípios dispersos numa área de 40 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho de um estado. Quando a gente sai de Piratininga e nós vamos até Ooroeste, norte a sul, nós temos que rodar 350 quilômetros. Saindo de Piratininga, passando a Lins, Fernandópolis e chegando lá na barranca do Rio Grande. E de leste a oeste, saindo ali de Santa Ernestina, passando por Monte Alto, Fernandópolis, Jales, até chegar a Rubinéia, nós vamos andar 350 quilômetros. Por uma região de 700 mil habitantes. Muitas vezes o saneamento pode ser feito por 700 mil habitantes numa única cidade, o que facilita muito. Outro ponto que, teoricamente, jogaria contra a RT é que existe um número cabalístico. Dizem, né, que o saneamento se torna viável acima de 50 mil habitantes. E dos 82 municípios, a RT só tem 4 acima de 50 mil. Então, tudo poderia dar errado. Mas os desafios foram sendo lançados ao longo do tempo. O primeiro grande desafio, eu queria lembrar aí o pessoal da velha guarda, foi o Sanin. Foi lançado em 1983 em São Manuel. O governador Montoro fez uma pesquisa também de opinião na época e viu que a grande demanda do saneamento era a rede de esgoto. E essa região não tinha esgoto. Aquela região de Fernandópolis, Jales, ali não tinha esgoto. Nem Fernandópolis não tinha, nem Jales tinha. E aí houve uma mega implantação de serviço de esgoto, tudo com pessoal próprio. Projeto do pessoal nosso, topógrafos nossos, coordenação, foi tudo gestão, não tinha empreiteira. Era nós e o pessoal da prefeitura. O que diziam? Não vai dar certo, não vai funcionar, pessoal sem qualificação. Está aí, 99% de esgoto e o nascedouro foi o Sanin. Então a unidade aceitou o desafio e teve um imenso sucesso, que a gente colhe os frutos até hoje. Segundo grande desafio, a Sabesp passou por uma grande mudança em 1995 com a criação das unidades de negócio. E naquela época o diretor foi lá e disse, olha, vocês têm margem negativa. A receita de vocês é menor que a despesa. Vocês não pagam sequer as despesas. Havia o desafio da unidade se viabilizar. E outro desafio lançado naquela época, em 1995, foi nós atingirmos 80% de coleta e 60% de esgotos tratados. Foi uma meta do governo Covas. Dia 21 de abril de 1997, 2 anos e 4 meses depois de lançado o desafio, o governador esteve no Clube Linense, inaugurou a estação de tratamento no dia do aniversário da cidade, dia 21 de abril, e nós comemoramos a primeira unidade a atingir aquelas metas importantes governamentais. Uma unidade que nascia com dificuldades. Passado o tempo, nós tivemos outro grande desafio, 2007. 1º de janeiro de 2007, o governador, à época, visitou, teve uma enchente fortíssima em Franca, destruiu, e lá lançou o desafio da renovação contratual. Nós tínhamos cerca de 300 contratos vencidos. A Sabesp tem 368 concessões. Precisava do primeiro município. Quem seria o primeiro município a acreditar naquela empresa? Todos diziam que a Sabesp perderia metade das suas concessões. A iniciativa privada se organizava para pegar essas concessões. A legislação permitia, evidentemente, as licitações. Os municípios eram isolados, poderiam fazer licitação, não precisavam da anuência do Estado. Dia 26 de janeiro,
de 2007, o primeiro município, o governador esteve em Lins, na Câmara Municipal, todos os funcionários, e foi a primeira unidade a firmar contrato e abriu aí um leque para 300 novas concessões. Depois nós tivemos, em 2007 ainda, um desafio criado dentro da Sabesp, aí não pelo próprio governo, mas um desafio aqui na nossa diretoria de atingir a universalização dos serviços. E, novamente, aí em março de 2010, nós tivemos a presença da secretária de Estado, cerca de 70 prefeitos na unidade de negócio, inauguramos cerca de 30 obras e atingimos em março de 2010, portanto, 8 anos atrás, a universalização dos serviços. Meta aqui do Brasil é muito distante, não se sabe nem exatamente qual seria a data, tais as previsões. Mas na Sabesp nós pretendemos atingir essa meta dentro de 10 anos, no litoral de São Paulo, Baixada Santista, muito embora já tenhamos 300 municípios universalizados entre as nossas 330 concessões na R. Então, de novo, a RT surpreendeu e apresentou resultados memoráveis, como apresenta hoje na pesquisa de satisfação, mostrando uma imensa satisfação dos seus clientes. Agora, a que se deve isso? A que se deve essa condição? Porque isso vem acontecendo ao longo dos anos. Nós tivemos muitas lideranças importantes e eu vou permitir citar algumas delas aqui. Quando a RT estava lá dividido em divisões, a maior divisão em número de municípios do que compõe era a região de Fernandópolis. Nós tínhamos 49 municípios, desses 82 da RT. E muitos, que eram distritos, se tornaram municípios, na verdade, seria 55 dos atuais. Aí nós tivemos um trabalho importante do Dr. Alaor Rinaldi, que já se foi, muitos aí de Fernandópolis se lembram dele. Depois veio o Dr. Enéas Oliveira de Siqueira, que fez uma transformação e deixou sinais na região até hoje, mostrando metas e objetivos novos que a gente não tinha conhecimento. Depois nós tivemos a fundação da unidade de negócio, com a vinda, com a criação na gestão do Leonardo Barbirato Júnior. Tivemos também grandes avanços. Depois nós tivemos a vinda do Vanderlei Felizardo, tivemos um momento também de expansões importantes no saneamento. Depois tivemos o Ivo, que lutou também por novas concessões. Depois tivemos o Cosmiscas, que logo nos deixou e foi para superintendente de Botucatu. Depois nós tivemos a presença do Isaías, que depois veio a ser superintendente de várias unidades de negócio, que até aquele momento foi o mais longevo, ficou 6 anos. Depois eu assumi a superintendência, depois foi substituído pelo Dalua, que vem fazendo um excelente trabalho e trazendo excelentes resultados para a RT. Mas eu queria lembrar a todos que todas as gestões tiveram grandes vitórias. Todas tiveram grandes marcos, como eu citei aqui. Então, ao que se deve a essa reversão de expectativa? Por que uma unidade que tinha todas as premissas contra a dispersão, pequenos municípios, inviabilidade econômica, para hoje ter altos níveis de satisfação e ter atingido todos os desafios que lhe foram propostos? Eu reporto que eu acho que eu sempre digo isso, que as coisas são feitas pelas pessoas. As pessoas fazem a diferença. As pessoas que mudam. Porque as condições são similares. As condições são similares. A empresa é a mesma, o Estado é o mesmo, a população de São Paulo. Então, quando há grandes avanços, e evidentemente eu não vou dizer que só na RT houve avanço, não, há grande transformação. A Sabesp é uma líder no Estado de São Paulo. Mas quando eu destaco todos esses méritos da unidade, eu reporto às pessoas, aos funcionários, àqueles que militam. E a pesquisa diz isso. O mais alto nível de satisfação é com o atendimento das pessoas. Então eu queria deixar aqui meu parabéns a toda a equipe, a quem eu acredito todo o mérito da unidade. Então eu gostaria de cumprimentar não só o superintendente,
mas os gerentes de departamento, né, o Renato, o Inácio, o Walter, os gerentes de divisão. Cumprimento o Alípio, né, o Antônio Carlos, o Éder Toiode, o Nivaldo Fabem e o Gilmar. E citando todos os setores, que seria muitos para mim citar aqui, o Júnior também, né, que é o nosso gerente de divisão, a quem eu cumprimento, e cumprimentaria em nome de todos os setores o decano, embora jovem, mas o decano deles, que é o Flávio Valadão. Um forte abraço a todos e muito obrigado.